Apresentador 1. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E olha, hoje o nosso papo é sobre o caderno 20, cujo tema central é tabelionato de notas e o marco legal das garantias. É isso aí, um tema absolutamente crucial e fascinante. O professor Lessa preparou um material riquíssimo e a nossa missão aqui é garantir que todo mundo memorize os conceitos centrais e, claro, não caia em nenhuma pegadinha da FGV. O Marco Legal das Garantias, que é a Lei 14.711 de 2023, literalmente virou o jogo no mundo extrajudicial. E a gente vai destrinchar isso juntos, focando na aplicação prática e naquela memorização estratégica que só o projeto ENAC Turbo traz pra gente. Bora lá? Bora! Para começar com tudo, a gente precisa entender a maior mudança de paradigma dessa lei. O tabelião de notas foi elevado ao status de verdadeiro guardião do crédito público. Exatamente. E faz total sentido quando a gente olha para o passado. Como o professor Lessa faz questão de destacar no caderno, o mercado de cessão de precatórios no Brasil era quase um campo minado. A gente via deságios absurdos, uma simetria de informação gigante e, infelizmente, fraudes muito grosseiras. Tinha gente vendendo o mesmo crédito para vários fundos de investimento diferentes. Mas o novo Marco Legal das Garantias chegou para acabar com essa bagunça. Ele transformou o tabelião num agente proativo. O balcão extrajudicial agora é uma ponte direta de segurança econômica que se comunica em tempo real com o juiz da execução. E para nossa conversa ser super eficiente, a gente vai seguir o roteiro traçado pelo professor. Vamos passar rápido pelo novo paradigma notarial, entrar forte nos prazos dos precatórios, debater arbitragem e escrow account, falar sobre autocuratela e sigilo e fechar com uma revisão estratégica focada na FGV. Roteiro perfeito para não deixar escapar nenhum detalhe na hora da prova. Então, vamos mergulhar no nosso primeiro tópico, o novo paradigma notarial. É aqui que a gente estabelece as fundações desses novos poderes extrajudiciais. Sabe aquele diálogo de fontes que a gente sempre precisa fazer no direito? O professor Lessa traz isso mastigadinho no fichamento. A seção de crédito puro e simples está lá no Código Civil. Mas, quando a gente fala de precatório, entra a Constituição Federal no artigo 100, que permite ceder esse crédito sem nem precisar que o devedor, no caso a Fazenda Pública, concorde. Só que a grande sacada do Marco das Garantias foi criar uma ponte obrigatória para essa operação. Como a gente comentou, o sistema antigo facilitava muita fraude. O sistema novo corta o mal pela raiz, colocando o tabelião no centro de tudo. E aqui vai um alerta fundamental do professor Lessa. O Estado fechou o cerco, pessoal. Portarias da AGU, da PGFN, das corregedorias, todas elas agora estipulam que a cessão de precatórios só tem validade e eficácia se for formalizada por escritura pública. Ou seja, o tabelião joga a luz na operação e cega qualquer tentativa de fraude, dando aquela publicidade imediata. Isso nos leva direto para o segundo ponto, os prazos e regras dos precatórios. Prepara a caneta porque é exatamente aqui que moram as questões de prova. Apresentador 1. O professor Lessa batizou isso de dever cogente de comunicação notarial. O tabelião não fica mais isolado, despachando só nos próprios livros. O artigo 6º-A da Lei 8.935 impõe prazos que são taxativos. É literalmente um mapa de sobrevivência que se divide em duas fases, a negociação e a concretização. Esse é o pulo do gato. Imagina a cena. Fase 1. As partes sentam na mesa do tabelião e começam a negociar. O que o tabelião faz? Ele tem que avisar o juiz da execução imediatamente. Não é amanhã, é na hora. Aí vamos para a fase 2. A escritura foi assinada e o negócio fechou. Agora, o tabelião tem até 3 dias úteis para mandar a cópia assinada para o juiz. A FGV ama tentar inverter esses prazos na prova. Então, grava aí. Começou a negociar, o aviso é imediato. Escritura pronta, o envio é em até 3 dias úteis. E é aí que entra aquele número mágico que resolve a vida de muita gente. 15. O prazo da trava de ineficácia. Essa trava é uma jogada de mestre do legislador. Pensa nela como um campo de força para proteger quem está comprando de boa fé. Quando o tabelião manda aquele primeiro aviso imediato para o juiz dizendo, olha, tem negociação rolando, o juiz anota isso no processo. Assim que o juízo recebe esse aviso, dispara um cronômetro. Um bloqueio de 15 dias corridos. Se o cedente tentar dar uma de esperto e vender esse mesmo precatório por um contrato de gaveta para uma terceira pessoa durante esses 15 dias, adivinha? Essa segunda venda é considerada juridicamente ineficaz. O crédito fica travadinho, super protegido pela ação rápida do tabelião. Sensacional! Seguindo o baile, tópico 3, arbitragem e escrow account. Agora a gente entra nas inovações bombásticas de custódia financeira e jurisdição privada. Essas ferramentas transformaram o cartório de notas num polo completo para resolver negócios. E atenção total aqui, porque a atualização jurisprudencial está fresquinha. A gente precisa saber separar muito bem as competências. Olha só, mediação e conciliação são permitidas para todos os delegatários, tranquilo.
Mas e a arbitragem? A arbitragem é exclusividade absoluta do tabelionato de notas no extrajudicial, sem exceção. O professor Lessa inclusive traz no caderno uma decisão bem recente do CNJ que barrou uma tentativa dos registradores civis de atuar como árbitros. E adivinha? A banca da FGV adora criar historinha dizendo que o cartório de registro civil pode usar a arbitragem para resolver briga de família. Falso. Nas delegações extrajudiciais, só o tabelião de notas tem essa competência atípica para ser árbitro e emitir uma sentença arbitral, que, detalhe, já nasce com força de título executivo judicial. Outra ferramenta de peso é a Escrow Account, ou conta vinculada notarial. Nela, o tabelião veste o chapéu de agente fiduciário. E o fechamento estratégico do professor Lessa resume isso de forma brilhante. Essa conta cria um patrimônio segregado. O dinheiro fica blindado contra qualquer penhora que não tenha a ver com o negócio garantido ali. Mas muito cuidado com a grande armadilha de prova. O que acontece se der confusão? O tabelião garante o pagamento, mas ele não é juiz da rescisão. Imagina que as partes comecem a brigar, porque uma diz que a obra não foi entregue direito e a outra diz que foi. O tabelião não pode bater o martelo e dizer quem tem razão. O que ele faz? Ele congela o dinheiro, faz uma ata documentando o impasse e cruza os braços esperando as partes se acertarem ou um juiz decidir. Ele guarda o dinheiro com segurança máxima, mas não julga a briga. Ficou muito claro. Vamos para o tópico 4. Autocuratela e sigilo qualificado. Uma área super-humana, delicada e cheia de novidades para ficar de olho. Exatamente. Aqui a gente tem um cruzamento muito interessante entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O provimento 215 do CNJ trouxe uma revolução na forma de lidar com a privacidade. Ele criou o sigilo qualificado, que basicamente quebra aquela regra clássica de que tudo no cartório tem que ter publicidade total. E por que isso? Porque a autocuratela é onde a pessoa deixa suas diretivas antecipadas, caso venha a ser interditada no futuro. São dados intimíssimos sobre saúde, dignidade e a vida privada da pessoa. Então, se o documento for feito só para isso, só para autocuratela, a certidão ganha esse escudo protetor do sigilo qualificado. Só quem pode chegar lá e pedir uma cópia é o próprio declarante ou um juiz de direito com uma ordem judicial. Se aparecer um parente curioso no balcão pedindo para ver, o tabelião tem o dever de dizer não. Mas como diz o professor Lessa, cuidado redobrado com a pegadinha clássica da FGV, as escrituras híbridas. Alerta vermelho ligado. Imagina que a pessoa vai no cartório e faz um documento misto. Na mesma escritura, ela vende um imóvel e coloca uma cláusula de autocuratela. A escritura inteira vira um segredo de Estado? Claro que não. O sigilo pode ser dividido. Na hora de emitir a certidão, o tabelião vai tarjar ou ocultar apenas aquela cláusula existencial sensível. A parte da compra e venda do imóvel continua pública para todo mundo ver. E tem outro ponto de ouro no fichamento do professor Lessa. Agora, existe um dever obrigatório para os juízes. Quando um juiz abre um processo de interdição, ele é obrigado a consultar a central Sensec para checar se aquele idoso ou pessoa vulnerável já não tinha deixado sua vontade registrada numa autocuratela antes. Perfeito. Chegamos ao nosso quinto e último tópico, a revisão estratégica focada na FGV. É o momento de amarrar todas essas pontas soltas e brindar nosso conhecimento. Apresentador 1, o professor Lessa montou uns quadros esquemáticos no caderno 20 que são, honestamente, um verdadeiro mapa do tesouro. A gente vai fazer um bate-volta rápido aqui, revisando os 4 grandes poderes do marco das garantias nas notas. Apresentador 2. Vamos nessa. Número 1. Cessão de precatórios. Qual é a isca da banca? Os prazos. Lembra, negociou, o aviso é imediato. Assinou, o envio é em até 3 dias úteis. E não esquece da trava de proteção de 15 dias corridos. Número 2. Escrow Account, a conta vinculada. A banca vai dizer que o tabelião resolve o conflito. Mentira. Se der briga, o tabelião só documenta o impasse, guarda o dinheiro e não julga nada. Número 3. Arbitragem notarial. Foco. Exclusividade das notas. Registro civil não apita nada aqui como árbitro. E o quarto ponto é a novidade da ata negocial. Apresentador 1, para testar se a gente está afiado mesmo, vamos simular uma questão de alto nível da FGV sobre essa ata negocial. Presta atenção. Pode o tabelião de notas utilizar a nova ata de constatação negocial para atestar a falta de pagamento de uma nota promissória, de um cheque ou de uma duplicata? E aí, o que vocês acham? A lei deu um superpoder para o tabelião atestar se uma condição num contrato foi cumprida ou não. Mas será que ele pode atestar inadimplência de título de crédito invadindo a praia do cartório de protesto? Fere ou não fere o princípio da especialidade? A resposta é um gigantesco e sonoro falso.
Essa é para pegar muita gente boa. Lá na seção de flash memos do material, o professor Lessa deixou isso em destaque. O artigo 7º-A da Lei 8.935 diz que o tabelião de notas atesta fatos e condições de negócios, sim, mas a lei fez questão de proibir expressamente que ele ateste a inadimplência de títulos cambiais. Essa função continua sendo sagrada, restrita e privativa do tabelião de protesto. Misturar essas atribuições na prova é erro fatal. Fiquem ligados. Muito bem, chegando ao fim da nossa jornada técnica de hoje, eu queria ler uma reflexão fantástica do professor Dr. Marcelo Lessa para a gente fechar com chave de ouro. O tabelião do século XXI é, a um só tempo, a sentinela da ordem econômica e o confidente das últimas vontades existenciais do cidadão. Olha que frase forte e inspiradora. Ela resume com perfeição o coração do Caderno 20. O tabelião virou o grande pacificador financeiro nos precatórios, o fiel depositário da riqueza na escrow account, o juiz privado na arbitragem. Ele é, sem dúvida, a sentinela da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, ele abraça a dignidade humana, protegendo a autocuratela com aquele sigilo cirúrgico que a gente conversou. Isso é a pura essência do que chamamos de justiça multiportas e profilaxia jurídica preventiva. Então, a gente deixa essa provocação no ar. Quem vai dominar essas novas ferramentas e tomar a frente no futuro da resolução extrajudicial de conflitos? A gente tem certeza que com o projeto ENAC Turdo e o conteúdo do professor Lessa, os próximos titulares vão ser vocês, ouvintes super preparados. É isso aí, foi espetacular revisar tudo isso. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Querem algum assunto específico para o próximo episódio? Deixem aí nos comentários. Até a próxima!